Ok. Bom, boa noite a todos. Bom, meu nome é Patrícia Barreto, eu sou médica, pneumopediatra, estou como presidente do Departamento de Doenças Respiratórias na SOPERJ e pontualmente às 19 horas nós estamos começando mais um Clube do Pulmão do mês de setembro, que terá como tema central a asma grave. Bom, hoje teremos a participação de 3 pneumologistas pediátricas já bem conhecidas de todos nós, no Rio de Janeiro e no Brasil. Todas trabalham e entendem bastante sobre o assunto e estarão conosco hoje discutindo e debatendo o tema, baseando-se em um caso clínico que será trazido pela doutora Ana Alice Parente. A doutora Ana Alice, ela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é médica pneumologista pediátrica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto de Pediatria e Puericultura Martagão Gesteira, além de ser minha parceira, estando comigo aí na liderança e na gestão do Departamento de Doenças Respiratórias da SOPERJ, como secretária, mas somos, na verdade, uma dupla, né, Ana? Estamos juntas aí trabalhando o tempo inteiro. E a Ana, ela trará para a gente um caso desafiador que servirá como base exatamente para essa discussão, que a gente espera que seja bastante dinâmica e que terá como moderadoras e debatedoras a doutora Andreia Venerabile. Doutora Andreia é médica, pneumologista pediátrica, aposentada do Ministério da Saúde, onde exercia no Hospital Geral da Piedade, a pneumologia pediátrica, e hoje ela é professora e também pneumologista pediátrica da Faculdade de Medicina Souza Marques. Doutora professora Fátima Santana, ela é médica, pneumologista pediátrica e professora do Instituto de Pediatria e Puericultura Martagão Gesteira, da UFRJ, e também professora da Universidade Federal Fluminense, ambos em pediatria, além de ser pneumologista pediátrica, presidente do Departamento de Doenças Respiratórias de Pneumologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria. E eu tenho a honra de apresentá-las, de introduzir o tema, e gostaria também de lembrar a todos os presentes sobre o nosso 15º Consoperj. Olha só, ele está fazendo 15 edições, que vai acontecer agora, no período de 30 de novembro a 2 de dezembro de 2023. As inscrições já estão abertas, existem prazo para vencimento delas, então vamos aproveitar os menores valores, vamos nos inscrever e garantir logo a nossa vaga. O Congresso está com uma programação incrível, voltada exatamente para a multidisciplinaridade, a multiprofissionalidade e o atendimento da pediatria geral, também contemplando as especialidades. Então, eu acho que vale a pena estarmos todos juntos lá em novembro. Eu vou passar agora a palavra para a doutora Ana Alice, que vai iniciar a sua apresentação. Bem-vindos a todos. Vou compartilhar aqui. Como é que eu fecho? Meu Deus. Estão todos vendo direitinho? Certinho, doutora. Pode continuar. Sim. Então, muito obrigada, Diego. E, Diego, primeiro agradecer, né, as palavras carinhosas da Patrícia e também a presença, né, da professora Fátima Santana, da professora Andreia Venerabile e essa parceria que o Diego faz com a gente, que está sempre auxiliando aqui nossos eventos de uma maneira geral. Então, hoje, né, a gente pensou realmente, com muito cuidado, de escolher esse tema para o Clube do Pulmão, asma grave. Primeiro porque eu tive recentemente no Congresso Brasileiro de Asma, onde essa parte toda do uso de imunobiológicos, da parte da asma grave, foi extremamente debatida, e depois eu e Patrícia tivemos no Congresso Europeu, e também a gente viu falar bastante sobre o tema. A gente ouviu muito, então acho que a gente assim, já meio que tinha escolhido esse tema, mas ele está muito atual e a gente tem que
situar um pouco as coisas, tá? Eu não tenho nenhum conflito de interesse, nenhum para a palestra, e acho que vou tentar reunir o máximo de material interessante possível aqui, tá? Então, em termos, quando a gente vai para a literatura, se você pensa em asma de uma maneira geral, eu acho que vale a pena ler as recomendações para o manejo da asma da SBPT de 2020 e sempre estar se atualizando na Iniciativa Global para a Asma, o GINA, que esse ano completou 30 anos. E está sempre baseado em estudos científicos e está se atualizando. E a gente tem, então, esses guias, essas diretrizes para manejo, como uma forma de orientação. Não é que a gente tenha é uma forma de pensar, é uma forma de entender e é uma forma da gente tentar conduzir melhor o seu paciente, tá? Em relação à asma grave, a professora Fátima Santana participou também desse documento. Esse documento é de 2020, sobre um guia prático de abordagem da criança e do adolescente com asma grave. E eu também recomendo, da ASBAI e da SBP. E eu recomendo porque ele está muito bem escrito, ele está muito bem detalhado em relação justamente a vários pontos que a gente vai discutir aqui. E recentemente mesmo, vocês virem a data, é de 24 de agosto de 2023, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um documento científico sobre imunobiológicos e biosimilares em pediatria, né? Então, imunobiológicos, eles funcionam como terapia-alvo, justamente em relação às doenças do sistema imunológico. E é o que é chamado de biosimilar, que quando há quebra de patente desses imunobiológicos, então começa a haver a permissão de que outros laboratórios também produzam a mesma substância, e a gente tem que estar sempre atento, né, a esse uso, tanto dos imunobiológicos como dos biosimilares. Esse documento é extremamente interessante. Eu provavelmente, se eu for falar aqui, eu vou esquecer de alguém, mas que eu me lembre, tem a participação da UFRJ, da professora Sheila, da professora Blanca, do professor Flávio, da chefe de serviço da Reumato, a doutora Marta Rodrigues, tem da professora Ecaterine, que aí tem uma mescla realmente tanto da imunologia quanto de outros setores que trabalham com essa área, tá? Tá muito interessante mesmo. E qual foi o objetivo, então, dessa apresentação? A gente vai discutir, né, um caso clínico de asma grave, passo a passo, e vocês vão ver, eu acho realmente assim, inusitado. Vai dar comparar, né, vou olhar as orientações brasileiras e as internacionais, e a gente vai descrever um pouco o papel dos métodos complementares. É claro que eu não pretendo, de forma nenhuma, né, abordar tudo, porque é impossível, mas para a gente, pelo menos, situar essas diferenças todas. E aí começa, né? E começa mesmo, tá? Essa história começa exatamente assim. É um paciente que chega, na verdade, com 2 anos. Ele estava, na verdade, com 2 anos e 6 meses, mas ele tinha sido já encaminhado a partir de 2 anos e 2 meses. Ele demorou para chegar 4 meses até ser inserido no sistema. E a história, então, era de crises recorrentes de broncoespasmo. E aí você vai pensar, né, no universo dessa faixa etária, o que pode ser, né? E a gente vai tratar somente as crises, vai iniciar uma medicação de prevenção. Então, o que é muito importante nesse momento? A história, né? E aí, assim, pensando na asma como um todo, a gente tem que lembrar que o Brasil tem uma prevalência alta, mas a gente tem que aí diferenciar um pouco. Desse universo de asma, de pacientes asmáticos, você tem uma fração que é uma fração bem pequena de pacientes realmente que acabam sendo classificados como asma grave, tá? Isso a gente tem que ter sempre em mente para a gente não confundir o que é prevalência de uma doença com a prevalência da forma grave dessa doença, tá?
Lembrar que a gente está tratando tanto de inflamação, como pensando em broncoconstricção, mas nesse momento de prevenção, a gente, claro, a gente quer qualidade de vida, então a gente tem que evitar, claro, idas à emergência, evitar situações de desconforto, mas a gente tem que pensar lá adiante, tentar diminuir essa inflamação para justamente tentar evitar o remodelamento. E aí eu peguei esse trecho, que é justamente daquela diretriz de asma grave. A maioria dos pacientes com asma da faixa etária pediátrica atinge o controle da asma usando as medicações recomendadas e necessita apenas do uso regular de medicações em dose baixas para atingir esse objetivo. Eu achei assim, crucial para reforçar que, na verdade, normalmente com as medicações iniciais, as medicações que muitas vezes são disponibilizadas gratuitamente na rede pública, a gente consegue atingir o controle da maior parte, da grande maioria das crianças realmente que nos procuram, tá? É claro que esse diagnóstico, a gente vai falar de métodos complementares, mas o mais importante é a clínica. Lembrar que é uma doença heterogênea, com essa inflamação crônica, com esse caráter de hiperresponsividade, com essa reversão da obstrução brônquica, que pode ser espontânea com o tratamento, e lembrar dessa situação de recorrência de sintomatologia. Sem dúvida, tosse, dispneia, sibilância e opressão torácica são esses sinais e sintomas que a gente mais vê relatado. E aí vamos à nossa criancinha. Na primeira consulta, com 2 anos e 6 meses, ele foi encaminhado justamente por isso. Múltiplas internações por bronquiolite viral aguda, broncoespasmo e pneumonia, que isso já estava se repetindo desde os 4 meses. No resumo, dizia que tinha tosse, sibilância e dispneia diários há 5 semanas. Sintomas noturnos quase diários, usava broncodilatador 2 vezes ao dia, tinha suas atividades físicas prejudicadas e não estava usando nenhuma medicação profilática. Tinha inúmeras idas ao pronto-socorro, com 7 internações, sendo uma no UTI. 10 pneumonias. Tinha associação de rinite e prurigo estrófilo. Quando você vai para a história gestacional, neonatal, foi um parto vaginal, a termo, nasceu com 3 quilos, um bom Apgar, alimentação e vacinação sem alteração, tinha um pai atópico, um cãozinho em casa, e naquele momento o exame físico não mostrava ser com alterações. Eu acho que vocês já devem estar pensando aí, começa um corticoide inalatório, e essa criança volta muito bem, obrigada, daqui a um pouquinho. O que a gente vai pensar? Essa criança tem asma? Aí no GINA tem esse quadro que é bem interessante, que desde que a probabilidade vai variando, desde pequena, alguns ou a maior parte tem asma. Então, a gente já começa a olhar, e está em inglês porque o GINA não permite, né, que você faça essa tradução para o português. Eles até permitem que você use em apresentação e tudo, mas eles não permitem que você faça essa tradução. Então, o que acontece? Quando você olha ali, a maior parte tem asma, a gente vê que essa criança, por exemplo, naquela terceira na coluna ali, entre os episódios, a criança tem tosse, tem sibilância e tem essa respiração pesada quando corre ou até mesmo quando está rindo. Ele já entra aí, né? Ele tem mais de 3 episódios por ano, tem episódios de maior gravidade, tem agravamento noturno? Sim, parece, né? Tem história familiar de asma? Sim. E tem também esse relato desse prolongamento desses quadros. Então, ele entra nessa classificação de crianças com idade menor ou igual a 5 anos, que a maioria realmente acaba tendo asma. Mas pode ser asma, mas aí você tem que pensar no diagnóstico diferencial. E naquele mesmo documento, ele traz uma tabela muito interessante, mostrando justamente que você tem que avaliar desde, por exemplo, ataques de pânico,
Disfunções altas, né, de corda vocal, outras causas anatômicas, pensar nas malformações, pensar nas doenças supurativas, então nunca esquecer de fibrose cística, de cinesia, pensar nas patologias intersticiais. Será que essa criança evoluiu para um quadro de bronquiolite obliterante? Não tem um padrão que pense em displasia broncopulmonar. Ela pode ter uma disfunção imunológica, reumatológica, né? Pensar nos erros inatos na imunidade. A gente tem que pesquisar se tem indícios de aspiração, isso a gente vê muito em pacientes com doenças neurológicas, e pensar que possa ter acontecido alguma coisa, pode ter ou uma cardiopatia congênita subjacente que não foi até então estudada, ou então que essa criança possa ter aspirado um corpo estranho, tá? Então, esse diagnóstico diferencial, ele é sempre importante. E o que acontece na primeira consulta? Então, o que chamou a atenção, e que eu coloquei aí, foram 2 pontos. Primeiro, que era uma criança sem uso prévio de medicação, apesar dessa história rica, né? Tinha um raio-x de tórax normal, então foram solicitados exames. Mas é claro, você não vai deixar uma criança com uma história dessa sem nenhum tipo de abordagem. Mas como é que você vai... A gente fala sempre em controle, está controlada, não está controlada ou parcialmente controlada em relação às últimas 4 semanas, e normalmente a gente vai, a partir daí, mexer na medicação. Mas o que é colocado nas diretrizes, né, nacionais e internacionais é que quando você não está usando medicação, você vai fazer o quê? Você vai olhar as últimas 4 semanas e aí você vai fazer essa sua avaliação do controle. Então, tanto pelo GINA, quanto pelo ACQ, quanto se você fizer o ACT, essa criança entrava num quadro de asma não controlada. E aí a gente avaliava sintomas diurnos, despertares noturnos, uso de medicação de resgate, limitação das atividades e todos os outros pré-requisitos para ela entrar numa situação de não controle, tá? E o que a gente recomenda? A partir daí, que você, no momento que você fez esse diagnóstico e definiu se houve controle dos sintomas ou não, e você já está avaliando os fatores de risco, você vai ver o quê? Se o paciente já tem uso de medicação, como é que está essa técnica, e se já está usando medicamento, como é que está essa adesão, e sempre vai fazer uma conversa com os pais para a gente ver essa preferência. No caso dessa criança, por exemplo, essa criança desconhecia o uso de espaçador, o que ela tinha usado antes tinha sido nebulização com fenoterol. E aí a gente vai pensar também em todas as outras estratégias não farmacológicas e reavaliar sempre a resposta dessa criança, tá? E aí, nesse primeiro quadro, que é justamente de crianças abaixo de 5 anos, o que a gente vê? A gente vê que, na verdade, a gente pode começar... Lembra daquele slide que dizia que a maior parte das crianças respondem a uma dose baixa do medicamento, por onde que a gente deve começar a pensar? Então, essa criança começou o quê? Com uma dose baixa de corticoide inalado, foi feita a beclometasona via inalatória, e foi acrescentada a budesonida nasal, porque ela tinha sintomas importantes mesmo, também associados de rinite. E aí, a gente vai pensar sempre em termos de dose, tentar sempre trabalhar com a menor dose possível. Hoje em dia, isso é extremamente referenciado, tanto nos guias nacionais, quanto nos guias internacionais, tá? Para todas as faixas etárias. Essa criança volta, então, e aí vocês vão perguntar assim, meu Deus, mas demorou tanto a marcar a volta? Não. Essa criança, ela tinha internações recorrentes, não eram só idas a emergências, eram internações em vários locais, internações prolongadas, internações de gravidade. Então, ela retorna já com 3 anos e 7 meses, e a gente tem que lembrar que parte disso, vocês vão ver, vai pegar durante o processo todo de pandemia. Ela traz as imunoglobulinas, nesse momento, IgA, IgE, IgG e IgM normais. Uma mãe extremamente cuidadosa,
com uma boa adesão, com um controle ambiental, assim, impecável. Ela, pela descrição, ela tinha uma preocupação muito grande, mas mantinha sintomas nasais, mantinha uma asma não controlada, e foi feito o quê? Aumento da dose das medicações. Então, nesse momento, eu vou depois mostrar para vocês, passa-se da etapa 2 para a etapa 3. Quando ela retorna na terceira consulta, ela já está com 4 anos e 1 mês, porque eu vou frisar porque 4 anos a gente vai mostrar. E ela mantinha sintomas. E aí é trocado o corticoide via inalatória pela associação de salmeterol com fluticasona. Então, ela pula de novo de etapa e ela passa da etapa 3 para a etapa 4 da classificação de crianças com menos de... Doutora, ficou muda, ficou muda. O microfone está mudo, doutora. Doutora Analice, o microfone está mudo. Pronto, engraçado que eu juro para você que eu absolutamente não mexi em nada, mas vamos lá, tá tudo ok. Quando for assim, você me avisa mesmo que a gente volta, tá? Ah, com certeza, pode deixar, doutora. Então, a gente tem que estar sempre atento justamente a estar sempre preocupado com essa faixa etária que é aprovada em bula para tentar, assim, porque assim, não é permitido o uso da medicação off-label, né? Então, a gente vê que as associações, elas são liberadas a partir de 4 anos. E aí foi aquilo que eu falei. Essa criança, então, com 5 anos ou menos de idade, ela entrou primeiro no tratamento na etapa 2, houve necessidade de mudar para a etapa 3, e essa etapa 3, então, quando a gente muda, a gente está, na verdade, dobrando essa dose, aumentando essa dose do corticoide inalatório, isolado, ou você, quando você vai para a etapa 4, se você tem segurança, você faz, então, uma associação, dependendo da idade da criança, você faz essa associação com o broncodilatador de elongação. Se não, é até recomendado que você faça referência para um especialista. E aí, como é que evoluiu essa criança, né? A gente já viu aqui como é que ela estava com 3 anos e 7 meses, com 4 anos e 1 mês, e ela volta depois de 2 meses, mostrando que ela tinha o quê? Ela mantinha sintomas e mas veio com resultados de sensibilização a ácaros. Então, o que foi pensado, em parceria, né, com outras especialidades, foi iniciada a imunoterapia, e foi mantido esse paciente nesse momento, nessa etapa 4. O que aconteceu foi que houve um agravamento do quadro e teve que ser suspensa essa imunoterapia. Nesse momento, lembrando daquele diagnóstico diferencial, foi solicitada a pesquisa para aspergilose bronquopulmonar alérgica, que foi negativa. A TC de tórax também, normal. E ela começou a apresentar sangramentos, foi encaminhada nasais, foi encaminhada para o otorrino, foi trocada a budesonida por fluticasona e foi até aumentada a dose do corticoide inalatório na associação com LABA. E pelo otorrino foi iniciado o montelukast, que a gente sabe até que ele está naquele fluxograma como uma possibilidade. Aqui. Só o que a gente tem que sempre lembrar é que há um aviso do próprio GINA do efeito adverso do montelukast, que o FDA, em março de 2020, ele avisa sobre possíveis eventos neuropsiquiátricos graves, incluindo suicídio, principalmente, obviamente, em adultos e adolescentes, mas crianças podem ter problemas comportamentais, alguns estudos chegam a 16%, eu acho que
quando a gente começa a perguntar, a gente até vê que às vezes passou despercebido uma agitação, uma alteração de comportamento, mas que poderiam estar associados sem dúvida. Então, é um medicamento que a gente usando tem que estar sempre atento a essa parte comportamental. E aí, essa criança retorna com 6 anos. Nesse momento, na verdade, a consulta anterior a 6 anos, a mãe já trazia uma grande expectativa, porque ela sabia que a partir de 6 anos, ela conseguiria, provavelmente, que essa criança fosse incluída num programa para imunobiológicos. E ela já tinha lido tudo a respeito, ela já sabia, ela já discutia. Essa criança, nesse momento, estava também em associação com o tiotrópio, mas mantinha-se sem o controle da asma e da rinite. E aí vem uma IgE. Vem uma IgE que antes era normal, essa IgE passa para 2.541. Tem uma IgE depois até um pouco, que eu não coloquei aí, um pouquinho até mais alta. E aí se prossegue na investigação, alfa-1 antitripsina normal, testes do suor, que já estava se tentando fazer há muito tempo, mas ele não conseguia se manter sem corticoide oral pelo período necessário, de 30 dias. E aí foi solicitada, então, uma prova de função pulmonar para tentar conseguir que essa mãe entrasse pelo programa justamente de distribuição da Rio Farms com formoterol e budesonida, porque nesse momento já tinha 6 anos, nesse momento provavelmente já conseguiria. E a prova de função pulmonar, então, mostrou um distúrbio ventilatório obstrutivo leve, mas com a prova broncodilatadora positiva. Aqui está a resposta, que variou 21% e 260 ml. A criança fez a prova de função muito bem, direitinho, com muita cooperação. E naquele mesmo documento de asma grave, fala-se que, diferente do que se observa no adulto, a criança com asma grave pode apresentar valores de função pulmonar próximos do normal. Espirometrias realizadas em pacientes com asma grave de difícil controle, que você pode considerar a asma grave como uma fração, né, dessa parte, fora das exacerbações, mostraram discretas alterações obstrutivas e em muitos casos estava normal. Então, não é porque você vai classificar a criança como asma grave que necessariamente você vai avaliar e ver um distúrbio ventilatório obstrutivo acentuado. É possível, mas é possível também que você vejam padrões leves, mas você repara que essa criança tinha a broncodilatação positiva, mostrando provavelmente um alto grau aí de inflamação. E aí, quais as outras formas possíveis que a gente vai avaliar essa criança? Aí eu botei bastante coisa. O escarro induzido é uma possibilidade, tá? Para a gente avaliar esse padrão desse escarro, se ele é mais neutrofílico, se ele é mais eosinofílico. Ele não é de fácil realização e também tem que ter expert nessa avaliação e, de qualquer maneira, ele também não se mostrou tão importante assim. Na verdade, se avalia muito realmente essa dosagem, na verdade, de eosinofilia no sangue periférico. A difusão de CO2, monóxido de carbono, nesse tipo de criança que tem um padrão mais obstrutivo, ela entra mais como diagnóstico diferencial. Ela acaba sendo muito importante nas crianças com algum padrão intersticial, em que não parecia ser o caso dessa criança. As dosagens das interleucinas, embora descritas até no documento, são de difícil realização. Assim como a dosagem do óxido nítrico exalado. Eu e a Patrícia tivemos a oportunidade, agora lá no congresso, né, de até testar. Não é um exame muito fácil de realizar, é um exame de custo alto. Nós temos, na verdade, basicamente um representante de distribuição do aparelho aqui no Brasil, então ele acaba ficando restrito mais a unidades de pesquisa. O IOS, a oscilometria de impulso, é de fácil realização. O custo do aparelho em si é um custo caro.
mas a manutenção ela não é cara, porque, na verdade, ela funciona junto com a prova com a espirometria, e ela acaba trazendo uma boa avaliação da resistência de vias aéreas de menor calibre e de grande calibre. E a pletismografia, ela também é uma opção interessante se você tem uma criança colaborativa, porque a gente vai ver que vai avaliar tanto resistência quanto volume, tá? Então, aqui, a pletismografia, ela pode fazer essas medidas de resistência. Então, a gente vai ver essa obstrução, a gente pode ver uma resposta, uma modificação quando faz o broncodilatador, e ela pode servir, então, para esse acompanhamento dessa doença e até uma resposta ao tratamento. A gente vai ver resistência também, então a gente vai ver pelo perfil das curvas de resistência se você tem normalidade ou se você tem um padrão já de resistência. Pode, em algumas situações, pensar até numa obstrução mais crônica. Em adultos, principalmente, a gente vê pacientes obesos que a gente tem curvas muito características, ou então em obstrução de via aérea superior. E a pletismografia em relação a volumes é maravilhoso, né? A gente consegue avaliar principalmente esse volume residual. Quer dizer, se você tem uma obstrução, você pode ter, e você tem ao mesmo tempo uma diminuição da capacidade vital forçada, você fica sempre na dúvida, né? Você tem um distúrbio obstrutivo associado a um distúrbio restritivo, ou você tem, na verdade, esse volume residual está tão aumentado que ele está simulando essa restrição. E aí, por meio da pletismografia, a gente vê essa avaliação, a gente consegue fazer essa avaliação do volume residual, e é a medida padrão, assim, ouro, para você ver realmente um distúrbio restritivo através da avaliação da capacidade pulmonar total. E aí a gente já está quase chegando ao final. Esse paciente, então, ele já está com 7 anos, ele usa corticoide nasal, ele já está em associação, ele conseguiu, ele está por meio do LME na Rio Farms, o formoterol e a budesonida, ele ainda mantém o uso de tiotrópico e ele não está controlado. E por conta de eosinofilia e principalmente da IgE extremamente elevadas, optou-se, ao invés de entrar com o omalizumab, trocar pelo mepolizumab, porque, na verdade, um é anti-IgE e o outro é anti-IL-5, então faria uma diferença. Ambos são liberados para uso a partir de 6 anos. E assim, para todos ficarem felizes, teve início há 3 meses, com muito boa resposta. Esse paciente ainda mantém-se, né, em termos de classificação na etapa 5, mas com uma qualidade de vida totalmente diferente. Pela Rio Farms, a gente tem a distribuição do omalizumab e do mepolizumab. Em termos de convênios, além desses, mas aí mais para adultos, a gente tem o berranilizumab e o dupilumab. O dupilumab até está liberado para crianças, mas a nível de dermatite atópica, tá? E você tem, claro, outra medicação que não está em distribuição ainda, o tezepelumab, que na verdade ele vem como um receptor da TSLP. E o que acontece é que, em termos de cascata, é como se ele inibisse a cascata lá de cima. Ele, na verdade, está liberado a partir de 12 anos, mas ele não tem essa possibilidade de distribuição gratuita por nenhum meio. Aqui, então, mostrando onde estava essa criança e mostrando que, realmente, nesse momento, se atingiu o controle da doença. Para concluir, então, a gente pensa que a asma é uma doença crônica, de elevada prevalência, os pacientes precisam manter seus tratamentos. O profissional de saúde deve conhecer as diretrizes e decidir o melhor caminho em cada caso. Os pacientes devem ser regularmente acompanhados com a checagem do controle do tratamento, da adesão e da técnica inalatória. As medidas de avaliação funcional devem ser regulares. As medidas de controle ambiental devem ser constantemente reavaliadas. E nos casos de asma grave, que eu volto a lembrar, é uma fração bem pequena, a gente trouxe para mostrar que
Eles existem, que a gente tem que estar atento à possibilidade de melhora de qualidade de vida desses pacientes. Mas a gente tem que seguir rigorosamente todas as etapas de tratamento. Aqui agradecer sempre, né, a nossa super equipe lá, que realmente dá todo o suporte. E lembrar dos próximos encontros no Rio, tá? São encontros presenciais. Em outubro, nós temos o Pneumo em Rio, que no sábado, dia 21, vai ter uma sala só para pneumologia pediátrica, em que a gente vai poder discutir vários temas. Em novembro, espero todos no Consoperge. Lembrar que os trabalhos científicos, nesse primeiro momento, eles podem ser escritos até 30 de setembro. A gente não sabe se vai ter prorrogação ou não desse prazo, mas lembrar que as inscrições estão abertas e que nós esperamos todos, realmente, de braços abertos, nesses 2 eventos. Obrigada a todos. Estou tentando sair desse negócio. Muito obrigada, Ana. Foi excelente a apresentação e eu acho que o caso ele ilustrou muito bem exatamente o desafio de um percentual muito pequeno de crianças. Eu acho que tem alguém que ainda está com o áudio ligado, desculpa. Mas eu acho que o mais importante foi exatamente isso que você falou. É um percentual muito pequeno de crianças, corresponde a menos de 1% dos casos de asma na infância, mas que, em termos de morbidade, em termos de complexidade, de carga de tratamento, de impacto social e emocional, é extremamente relevante. Então, esses casos eles não podem ficar na obscuridade, eles não podem, e cada vez mais a gente está sendo chamado a nos atualizar em relação ao tratamento. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Andréia e para a professora Fátima, exatamente para que elas possam conduzir a moderação e o debate. Mais uma vez, parabéns. Só um minutinho, doutora. A doutora Ananice ainda está compartilhando. Então, peraí. Rapidamente, parar de compartilhar. Interromper. Agora foi. Obrigado, doutora. Nada. Ótimo. Então, posso começar? Fátima. Oi. Fátima. Oi. Eu posso, para iniciar o debate, apresentar rapidamente 4 slidezinhos que eu separei, como se fosse uma introdução para o nosso debate? Claro, claro. Por mim, nenhum problema. Doutora, está com o microfone mutado, doutora André. Sim. Voltou o microfone? Voltou. Só bota só na apresentação novamente, por favor, doutora. E bota em modo de apresentação. Está em modo de apresentação, tá? Tá sim. Pode continuar. Tá bom. Boa noite a todos. Excelente apresentação da Analice. E aí, para iniciar o nosso debate, é interessante fazer um contraponto. Então, essa é uma introdução para a gente fazer as perguntinhas, né? E destacando, assim, a importância de se fazer o diagnóstico da asma. Então, desde 2022, inclusive na GINA de 2023, destaca que há subdiagnóstico da doença asma nos países de média e baixa renda, que no caso são os países da América Latina e os africanos. E a importância, né, conforme a Analice mostrou, da gente confirmar esse diagnóstico com medidas objetivas, né? E o caso apresentado mostra exatamente uma resposta broncodilatadora positiva. Então, é muito importante, aí, como eu sou professora da Escola de Medicina Souza Marques, na terça-feira, agora, dia 26 de setembro, no ambulatório, eu fui chamada porque a queixa principal era um atestado para a realização de atividades físicas
Era um adolescente de 15 anos. E a aluna fez o seguinte relato: exame físico normal, ela teve a iniciativa de aferir o pico de fluxo expiratório, que era 400 litros, ela me falou que era 88% do previsto, que para esse adolescente seria 450 litros por minuto, sendo considerado normal acima de 80% do previsto, sem queixas de cansaço ou limitações aos exercícios, e como professora, além de confirmar que o exame físico estava todo direitinho, conforme ela descrevia, havia uma hipertrofia de cornetos nasais inferiores, que ela me descreveu que não tinha visto. É porque quando é exatamente igual, que quando há um corneto direito maior do que o esquerdo, fica mais fácil para um aluno reconhecer a hipertrofia dos cornetos nasais inferiores. E eu apliquei 400 microgramas de salbutamol e o adolescente apresentou um aumento de 35%, ele subiu para 540 litros por minuto, e sendo significativo a partir de 15%. Então, esse adolescente se fechou, assim, em princípio, o diagnóstico de asma por uma resposta bronquidilatadora fortemente positiva, que representa um fator de risco super destacado, né, que isso pode facilitar até uma crise, no caso que a criança, o adolescente nunca na vida dele teve crise, ou a ausência do diagnóstico pode promover um declínio silencioso da função pulmonar. Aí, quando eu falei que o adolescente tinha asma, a mãe mesmo não relatou para a aluna que as duas irmãs eram asmáticas, mas depois que ele teve essa resposta fortemente positiva, eu aproveitei, porque é muito difícil para uma mãe entender a importância de você manter um tratamento de um paciente que não tem crise. Então, na realidade, eu aproveitei, mostrei o meu exemplo de que eu sou um exemplo de uma asma subdiagnosticada, e que fui tendo um declínio ao longo da minha vida. Só aos 52 anos de idade eu tive a curiosidade de analisar o meu pulmão e eu vi que já tinha um distúrbio ventilatório restritivo, provavelmente secundário a um distúrbio ventilatório obstrutivo. O meu pico de fluxo expiratório aumentou 21%, ele subiu de 370 para 450, e, claro, após 6 anos de tratamento, aquele meu VFUM inicial, que era 77% do previsto pelo teórico do Pereira, que são teóricos utilizados nos adultos aqui no Brasil, ele aumentou 30%, quando um aumento de 12% é considerado um diagnóstico de asma, né? Porque, então, assim, eu passei o meu exemplo até para a mãe poder saber da importância da aderência ao tratamento, porque alguns asmáticos, né? E aí, para esquentar mais a nossa discussão, a Agenda de 2023, ela ressalta que a gente não deve informar os responsáveis que cuidam da asma dos menores de que essa gravidade é leve. É muito importante sempre destacar que a asma é uma causa importante de morte. Então, nós falando para os responsáveis que a asma é leve, né, eles podem entender que não há risco e concluírem que não há necessidade de tratamento. Então, o enfoque está na busca dos fatores de risco, né, de crise grave ou de uma exacerbação fatal. Então, lembrando que 96% das mortes por asma acontecem justamente nos países de baixa e média renda, aonde há subdiagnóstico de asma. E olha o que eles chamam também a atenção: 30% das mortes ocorrem em asmáticos com sintomas infrequentes. Então, é importante informar para o responsável que sim, há fator de risco e que sim, há necessidade de tratamento. Então, agora, eu vou parar de compartilhar.
Espera aí, parar de compartilhar, meu Deus. Compartilhar e parar. Será que eu parei de compartilhar? Parou sim, doutora. Ai, que ótimo. Então tá bom. Então, eu e a Fátima vamos tentar ver se a gente consegue ver as perguntinhas, né? Mas... Mas talvez para esquentar um pouco a nossa discussão, que é uma coisa que eu observo, não sei se Fátima... André, o microfone ficou mutado. Pronto, voltou. Analice, aconteceu Voltou. a mesma coisa com você e comigo. Eu não mexi em nada. Mas, assim, eu não vi se tinha pergunta, mas eu acho que não. Mas eu acho, assim, para começar uma discussão, umas coisas assim, que eu vejo mães mostrando receituários de pediatras, assim, o seu filho, se começar com crise, aplique, vamos dizer, um filho de 7 anos de idade, aplique 7 jatos de salbutamol de 3 em 3 horas. A gente sabe que a partir de 6 anos de idade, o médico, numa crise, pode fazer de 4 a 10 jatos. Aí eu não sei se isso está gerando uma certa confusão, porque eu, particularmente, acho que uma mãe que não é médica, não tem assim, ela deve receber para fazer sem orientação, pelo menos uma dose não tão alta, assim, de 3 em 3 horas, sem uma supervisão. Então, assim, não sei se é a opinião de vocês, eu acho assim, para esquentar a nossa discussão, eu vou passar essa pergunta para a Analice, para a Fátima, dessas altas doses prescritas para serem feitas em casa, sem a supervisão de um médico, de 3 em 3 horas. O que vocês acham? Fátima, tira o teu tá no mudo. Não, eu sei, mas eu estou esperando você responder. Não quer, se quiser, depois eu faço meus comentários. Então, olha, na verdade, assim, acho que essa é uma preocupação nossa, que a gente já vem manifestando há muito tempo. Quando você vai olhar diretrizes, na verdade, crianças pequenas, né? E aí a gente está entrando em lactentes, pré-escolares, você deveria usar uma dose de 2 a 3 jatos, não precisa passar disso. Quando são crianças um pouco maiores, os escolares e tudo, 4 jatos já são mais do que o suficiente. Se a gente parar para pensar que a gente usa 4 jatos para fazer uma prova, para testar uma prova broncodilatadora em adultos, ou crianças a partir de 6 anos, a gente fica imaginando por que a gente precisa usar um número tão grande de jatos. E aí, quando a gente vai ler aonde está baseado um jato para cada 3 quilos, até o máximo de 10 jatos, você encontra literalmente falando, um trabalho, assim, aventando essa possibilidade. Então, assim, eu acho que esse é um ponto que tem que ser revisto. Eu acho que, e muito o que você falou, assim, uma situação que eu já acho exagerada, na maior parte das vezes, mas é o uso intra-hospitalar, numa situação de maior desconforto respiratório, mas eu acho que muitas vezes, mesmo assim, se faz uma dose exagerada. Agora, você usar essa mesma dosagem para uma criança em casa, para a mãe aplicar, eu acho, assim, extremamente inadequado. E está inadequado, inclusive, com as diretrizes, porque as diretrizes não recomendam para quando você, para crises, né, em casa, que você utilize um número desse de jatos, tá? Então, eu acho que isso tem que ser revisto, assim, com uma certa urgência. Bom, então, só complementando, em primeiro lugar, parabenizar a Ana, que eu acho que foi uma aula bem bacana, bem ampla, que dá margem para muitas perguntas, que inclusive a gente já tem perguntas no chat.
E o nosso objetivo aqui no Clube do Pulmão não é nem tanto a gente falar, mas é abrir um espaço para as pessoas tirarem suas dúvidas. Então, quem está assistindo, a gente agradece muito a presença e fiquem à vontade para colocar dúvidas aqui no chat que eu estou anotando. Então, em relação a essa questão que a Andréa colocou, eu acho que o que há é uma grande confusão. Na verdade, o trabalho foi feito para mostrar, para assegurar, entre aspas, a segurança do uso do broncodilatador. Que até usando uma quantidade de jatos maior, você tinha uma... E a Fátima perdeu. Não, ela saiu, né? E é tão importante que ela estava falando, porque é exatamente nisso. É no sentido... Poxa, eu estava aqui empolgada com o que você estava falando, que é exatamente por aí. Tá mudo, Patinha, tá mudo. Tá sem som. O objetivo do trabalho, ó, eu fui retirada da reunião, fui excluída, não fui eu não, tá? Enfim. Na verdade, o trabalho foi feito para mostrar, para garantir a segurança de uma dose até mais alta do que a preconizada. Então, quando eu penso que a gente, nos últimos, 20, 30 anos, sempre usou 2, 3 jatos com uma boa resposta, eu nem vou discutir a conduta dentro de um CTI, dentro de um hospital, com a criança monitorada, com a criança vigiada, enfim. Agora, eu também acho que para a família, para casa, levar esse tipo de receita, eu acho um exagero, tá? E agora, então, voltando aqui para a nossa asma grave. Né? Na verdade, o diagnóstico de asma ele se estabelece, em geral, após os 5 anos, porque antes disso, o que você tem é uma asma, muitas vezes induzida por vírus, e que muitas vezes também não caminha para um quadro de asma, né? Na criança maior. E esse caso foi muito interessante porque ele mostrou que essa criança, mesmo numa faixa etária menor, mas o que mostra tudo isso? Né? A questão clínica. Ele já tinha história, ele tinha outros estigmas de atopia, então era um candidato realmente a evoluir como um paciente asmático para sempre. Né? Então, acho que ficou claro, não sei se a Ana quer comentar alguma coisa antes das perguntas, sobre aquela questão de asma de difícil controle e asma grave, que são 2 conceitos muito diferentes, que a gente, como pediatra, vê menos do que o médico do adulto, né? A gente tem pouca asma grave, tem pouca asma de difícil controle, né? Que, na verdade, na maioria das vezes, não sei se a Ana quer comentar sobre isso, e depois eu acho que ela poderia começar a responder as questões que a gente está vendo aqui no chat, por exemplo, sobre os exames laboratoriais que devem ser solicitados antes de se iniciar o imunobiológico. Porque eu acho que é importante a gente conhecer, a gente saber, a gente aprovar. Olha que bela, né, que bela evolução teve essa criança, mas a gente tem pouca experiência, mesmo nós especialistas, né? Porque na maioria das vezes a criança evolui bem com o tratamento adequado da asma. Então é isso. Olha, assim, asma de difícil controle é como se fosse um grande guarda-chuva, né? Assim, você tem que checar, é aquela criança que não está evoluindo bem, não está conseguindo atingir o controle, e você tem que entender o porquê. Muitas vezes a família não está com boa adesão à medicação, a medicação não está correta, a técnica inalatória está sendo feita de forma inadequada, a gente vê isso demais, né, demais. O diagnóstico pode estar inadequado também, né? Quer dizer, pode que, na verdade, a criança pode não ter asma. E, assim, e, na verdade, quando você checa e recheca todos esses, como foi nesse caso, realmente, todas essas possibilidades, aí sim, numa fração muito pequena, você pode chamar esse paciente realmente de asma grave, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E, Fátima, é interessante, é tão interessante que essa criança, quando ela chega, de início, ela chega com esse quadro, né, como você falou, com
com outros estigmas atópicos, com histórias de autonomia familiar, com essas histórias de internações e tudo, mas visivelmente quem fez o primeiro atendimento pensou, bom, está faltando medicação aí, né? Nunca usou uma medicação profilática, né? Tem uma rinite associada, vai voltar maravilhosa. E quando volta, me chamou muita atenção que o primeiro diagnóstico que se coloca é asma de difícil controle. Quer dizer, a pessoa primeiro pensou realmente, opa, deixa eu checar todos esses fatores para ver se realmente não tem nada aí que eu possa auxiliar. Então, eu achei assim, dentro do que a Andréia comentou, né, da morbidade, do sofrimento, que, né, quando você pega uma mãe com uma criança com 5 anos e 9 meses, esperando fazer 6 anos só para ver se consegue entrar com imunobiológico, você vê que, assim, que a situação é de sofrimento mesmo. Mas, em primeiro lugar, é uma fração mínima, né? Isso é muito importante, entende? Muito pequena. Agora, em segundo lugar, a gente tem que ficar atento, né? Se eu puder fazer uma complementação dizendo esse enfoque de que realmente é mínimo, eu, por 30 anos, fui responsável por um ambulatório de asma e referendaram muitas crianças do município de Rio de Janeiro com asma grave para mim. Todos com alta carga de corticoide inalatório, muitos usando corticoide oral, mas a grande maioria era asma de difícil tratamento. De 3.000 asmáticos ao longo de 30 anos, nenhum entrou em critério para imunobiológico. Isso a nível de clínica particular, 29 anos no Centro Médico Barra Shopping, mais de quase 2.000 atendimentos de asmáticos, fazendo prova de função pulmonar, de meus pacientes e de outros pacientes, pneumologistas, pediatras, alergistas. Apenas uma criança referendada por uma pneumopediatra que faz parte do nosso departamento, que é a doutora Helena Riscado. Uma apenas preencheu critérios, mas ela tinha um fator de risco ruim, que ela ainda tinha alergia a proteínas de leite de vaca aos 7, 8 anos de idade, fazendo tudo certinho, com técnica, boa adesão. Aí, essa, sim, respondeu muito bem ao omalizumab. Então, assim, de quase num total de 5.000, 2.000 no particular, 3.000, apenas uma fez o omalizumab, porque preencheu os critérios de asma severa mesmo e que foi afastado a asma de difícil controle, porque é muito difícil, a aderência é difícil, a técnica parece simples, mas não é fácil. Então, assim, é um caso muito bem esclarecido, muito bem apresentado, porque é isso mesmo, tá lembrando bem o menino que era de Campos dos Goytacazes, da doutora Helena, e respondeu maravilhosamente bem ao imunobiológico. Então, assim, mas é uma pequena fração, a maioria é a asma de difícil tratamento. Né? Isso. Ana, então vamos lá as perguntas. Exames laboratoriais que devem ser solicitados antes do início do imunobiológico. Na verdade, foi o que você falou, né, Fátima e a Andréia também. A gente está, na verdade, começando a ter contato com esses imunobiológicos. No Congresso Brasileiro de Asma e no Congresso lá europeu, eu acho que pensando muito em adultos, eles estão com muito mais experiência. Mas, assim, mas eles mesmos colocaram que a criança é uma situação diferente, porque a criança ela consegue entrar em remissão de sintomas, faz parte da história natural da imensa maioria das crianças. Então, a gente, na verdade, tem pouca experiência. Em geral, se colocou que
a dosagem a fazer um hemograma avaliando eosinofilia, essa eosinofilia de sangue periférico é o principal. Agora, quando você pensa em entrar para o imunobiológico, em geral, você vai fazer a dosagem da IgE também, justamente por conta de, por exemplo, esse menino, ele tinha um IgE inicial de 340, compatível com a faixa etária, aos 2 anos e pouco. Quando ele chega na idade de fazer a medicação, ele repete, já está 2.541. E aí ele já está fora da faixa de até 1.500, em geral, preconizada para você fazer um anti-IgE. Então, assim, mas sem dúvida, isso foi extremamente falado, que o carro-chefe é a eosinófilo no sangue periférico. Tá? E você vê que é aquela coisa, né? Bom, bonito e barato, acessível. Né? Bem acessível. Outra pergunta, para que se comente sobre a importância do... primeiro, o uso de azitromicina profilática em casos de infecções respiratórias de repetição, né? Todo o critério necessário, né? A gente já discutiu muito isso. Muito. Na verdade, a azitromicina ela atua como um anti-inflamatório, então muitas vezes até pode ajudar, mas mais uma vez, o uso indiscriminado de antibióticos, ele pode levar à resistência, assim, pode não, é praticamente certo que você vai aumentar a resistência, principalmente a nível comunitário, a nível geral. Então, assim, não é para a gente isso ser uma panaceia de sair prescrevendo esse tipo de propaganda. São crianças muito selecionadas por um período curto, aquelas crianças que estão fazendo uma infecção de repetição realmente comprovada, porque muitas vezes o que se chama de infecção de repetição é um broncoespasmo que acaba sendo diagnosticado como uma pneumonia. Sim. Então, em crianças muito selecionadas, a gente tem poucas, né? Mais uma vez, você conta nos dedos, né? Durante um período curto, você entrar e pensando muito nesse papel anti-inflamatório da azitromicina. Isso, e eu acho importante até a gente colocar crianças que, em geral, têm, inclusive, uma comorbidade. Porque hoje em dia, por exemplo, a gente tem crianças que frequentam ambientes com aglomeração, tipo creches. Elas podem ter infecções respiratórias de repetição. É um tipo de... Né, são situações que você não tem indicação nenhuma de fazer antibiótico profilático. Né? Então, eu acho que você tem que saber que é uma criança que tem uma doença pulmonar crônica, pode ser um portador de bronquiectasias. Não acho que a gente possa falar em infecções respiratórias de repetição assim de uma maneira geral, né? Porque em crianças sem uma comorbidade, inclusive tem uma pergunta aqui sobre a importância de reconhecer as comorbidades após a fenotipagem dos pacientes. Aí, a colega, a Adriana, né, nossa colega de departamento, está elogiando a apresentação da Ana e pedindo para ela comentar sobre a importância do reconhecimento das comorbidades após fenotipagem dos pacientes. Na verdade, Adriana, quando a gente caminha para infecções realmente, não só de repetição, como infecções de maior... A imuno sempre, e a Adriana, além de pneumologista, é imunologista, ela caminha principalmente para gravidade, às vezes não são tantos episódios, mas são episódios extremamente graves, com internação, que é ventilação não invasiva ou até mesmo de intubação. Essas crianças, em geral, elas devem ser realmente feitas uma triagem se há algum erro inato da imunidade. Mas, mais uma vez, como a Fátima falou, primeiro, né, vamos olhar os fatores de risco, vamos olhar se não tem alguma outra comorbidade que está passando despercebido, que pode ser acompanhada. A Andréa gosta sempre de frisar e de lembrar da rinite, né, dessa associação entre rinite e asma, como às vezes uma narina não bem controlada pode fazer com que essa criança também não fique controlada
e, às vezes, até confunda essa situação, tá? Mas como você colocou esse gancho da rinite, eu devo aproveitar, senão acabo esquecendo, porque eu vejo muito, como eu vejo o fluxo nasal, às vezes o fluxo nasal também está abaixo do que é o previsto, e às vezes ele só consegue ficar melhor da função pulmonar quando ele normaliza o fluxo nasal. Então, é importante essa comorbidade da rinite, ela interfere muito na asma, né? Você pode até ser um asmático grave e ter uma rinite boa e um bom fluxo, mas se você tem uma rinite ruim, um fluxo nasal baixo, vai ser mais difícil de você controlar e da recuperação funcional do pulmão. Então, isso é muito importante, com medidas objetivas é muito bom acompanhar isso. Inclusive, só sem querer interrompendo, é que a próxima pergunta, a Ju Rodrigues agradece a excelente aula da Analice, e ela lembra que, levando em consideração o conceito da via aérea única, é ou não mandatório o tratamento continuado para rinite nas crianças com recorrência de broncoespasmo, mesmo com bom controle dos sintomas nasais? Então, houve essa pergunta já em relação a essa questão. Então, isso é uma pergunta excelente, porque, na realidade, isso eu vejo muito com os alunos. Mas, professora, a rinite está intermitente leve, mas o fluxo nasal está reduzido. Então, é importante manter até a recuperação completa desse fluxo nasal, que você pode acompanhar com medidas objetivas. Então, qualquer asmático que tenha comorbidade, se ele for obeso, por exemplo, é muito comum o asmático obeso não recuperar a função pulmonar, só quando ele entra no índice de massa corpóreo normal, que ele costuma normalizar a função pulmonar. Então, eu cansei de ver asmáticos com distúrbio ventilatório, e muitos até diziam assim: mãe, eu não consigo correr porque queria fazer joguinho eletrônico. Aí põe para correr na esteira ergométrica, tem pico hipertensivo, mas a função pulmonar não cai. Aí você explica para a mãe: ele tem que fazer exercício, ele não tem broncoespasmo pelo exercício, e ele precisa de exercício, além de orientação alimentar, para normalizar o índice de massa corpórea. Então, a importância de avaliar as comorbidades, e principalmente a obesidade. A obesidade está muito relacionada com uma asma mais grave. Então, isso tem que ser normalizado, assim como o fluxo nasal tem que estar normal, o índice de massa corpórea também tem que estar normal nesses pacientes portadores de asma. Então, muito boa pergunta. Eu me lembrei, eu estava lembrando que quando a Adriana perguntou, né, a gente normalmente, em parceria com a Imuno, quando a gente pensa em infecções de repetição ou infecções de maior gravidade, pensa uma triagem inicial que a gente faz foi o que foi feito, né? De usar IgE, IgG, IgM, IgA, subclasse, se for possível, de IgG, a dosagem de complemento, é uma triagem bem inicial. A fenotipagem, principalmente também a dosagem de C19, C56, CD4, CD8, ele acaba sendo uma etapa um pouquinho mais posterior se a gente está realmente pensando que realmente possa ser um erro inato. E aí é óbvio que você tem situações que você vai até partir para exames mais específicos, dependendo da clínica da criança, né? Então, nós, essa semana, estávamos com uma criança que fez uma reação ao BCG, uma reação bem realmente inusitada, e está investigando um erro inato da imunidade. Mas, mais uma vez, dentro de um leque bem grande, são as que a gente tem sempre partir do mais comum para chegar a exames em excesso, tá? Isso aí. E esses conceitos, eles são muito importantes, né, para que a gente defina
o que é uma asma grave, o que é uma asma de difícil controle, o que é uma comorbidade que pode estar interferindo na asma, o que é outra comorbidade que já não tem tanta interferência na asma, porque são conceitos simples, mas que guiam a gente, ajudam na hora de estabelecer um diagnóstico e um tratamento. E uma coisa também que eu acho muito importante a gente falar, porque muitas vezes a gente, como especialista, tem que passar para os pais, é a questão do prognóstico, né? Que, na verdade, a gente sabe muito, por toda a experiência que a gente tem, atendendo crianças com asma, mas, ao mesmo tempo, sabe muito pouco, porque o prognóstico é extremamente variado. Eu não sei o que vocês acham, se vale a pena, mas eu gostaria que a Ana comentasse um pouco, porque isso que a Andréia falou, eu acho uma coisa muito séria. Da mesma maneira que você não pode subdiagnosticar a doença, você também não pode supervalorizar e criar uma doença para a criança que você não sabe se ela vai ter. Não é? Porque a asma do adulto é uma coisa, mas a asma da criança é outra. Na maioria das vezes, um adulto com asma, ele é um DPOC. Agora, uma criança com asma, eu não sei se eu devo colocar nele já desde criança esse estigma de que ele vai ter uma doença grave para o resto da vida. Não é não orientar a família. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, o plano de tratamento é muito importante. Ele muitas vezes não precisa nem estar escrito, mas ele tem que ser falado. E as pessoas muitas vezes não têm tempo de falar, de explicar, não é isso? A mãe tem que saber os primeiros passos para a criança não correr tanto risco. Agora, vamos lá. Também a gente deve dizer que seu filho tem asma, ele vai ser um asmático grave? Eu acho que a gente tem que saber e tomar muito cuidado com isso. Vocês não acham? O que vocês acham? O que vocês querem comentar? Porque criança é bem diferente de adulto. Fátima, eu acho que essa é uma preocupação que eu estou muito, assim, porque, na verdade, talvez até por essa profusão, eu acho que foi bem relevante esse tema hoje, sinceramente. Talvez por essa profusão de lançamentos de imunobiológicos de laboratórios diferentes, está havendo uma competição e uma tendência a tentar mostrar que assim, vai ser a solução, que você tem que começar cedo com esses medicamentos, que é necessário porque aí você vai levar à remissão. Então, assim, acaba gerando no profissional de saúde uma angústia, como se ele está fazendo pouco por aquele seu paciente, e talvez isso acabe onerando de uma forma absurda a rede, tanto a rede pública quanto a rede privada, com provavelmente, a gente não pode matar os estudos todos de história natural da doença que existem, né? A gente não foram feitas no momento que não tinha imunobiológico. E você via justamente a doença passando. E você via o que você falou, que muitas vezes eram os gatilhos virais que estavam ali fazendo aqueles broncoespasmos de repetição. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser influenciado demais por essa situação. E deixar essa reserva de garantia, de uma necessidade de um medicamento mais assim, invasivo, agressivo, de maior potência, para aqueles casos que necessitem realmente. Tá? É importante o monitoramento desse paciente, uma confirmação, a partir de 5 anos, essas medidas objetivas para confirmar o diagnóstico e sempre valorizar uma resposta broncodilatadora positiva, porque uma resposta broncodilatadora fortemente positiva pode, como no meu caso, você ir silenciosamente perdendo a sua função pulmonar. Eu nunca poderia, Fátima, imaginar que eu seria uma pessoa asmática e eu laboratorialmente confirmo a minha asma e eu não caminhei para remodelamento porque eu comecei a tratar e sou muito disciplinada, mas eu tenho uma irmã
que já tem fibrose, bronquiectasias Sim, bilaterais. André, mas asma do adulto, é isso que eu estou falando, eu concordo com Sim. você. É outra Mas asma. quando você vê uma criança com uma resposta fortemente positiva, a gente tem que proteger aquele pulmão de não ter um declínio silencioso, que eu vejo por baixa adesão, eu vejo na prática, baixa adesão, principalmente adolescentes. E aí você vê, ele diz para a mãe que está fazendo, aí você vê o declínio da função pulmonar significativo e a criança sem crise, sem nada. Então, é importante que as pessoas saibam que tem muitas expressões de asma silenciosa, crônica, sem crise. Em relação ao adolescente, eu já vou deixar até porque o adolescente, eles já se comportam, né? Muitas vezes muito como o adulto, mas já vou deixar até a fala para a Patrícia, aqui para o próximo Clube do Pulmão. Eu atendi, fiquei chocada semana passada, uma adolescente com 17 anos, chegando com muita dispneia. E quando você vai ver a história, tinha um uso de cigarro eletrônico diário, contínuo, 24, ela mesma falava, 24 horas por dia, desde os 14 anos. Então, assim, e aí como ela chegou num ponto tal que ela estava impedida de fazer atividades físicas mínimas, ela pediu ajuda à avó que procurasse o médico. Então, assim, eu fiquei eu fiquei estarrecida mesmo com a situação. Acho que a Patrícia está estudando muito essa área. Patrícia, se você quiser, depois eu até te passo até a prova de função dessa menina, um VFU muito baixo, com uma resposta broncodilatadora assustadora. Até brinquei com ela, né? Falei, olha, vamos pensar positivo, né? Não remodelou, você agrediu o seu pulmão aí por mais de 2 anos, agora está há 10 dias que não está usando, e vamos manter firme. Mas a que você falou, André, eu acho que tem casos até que esse monitoramento ele vai ter que ser de perto mesmo, né? Realmente. Nossa, esses cigarros eletrônicos, 14% a mais de carga tabágica, é para viciar mesmo esse jovem, né? É um absurdo isso. Então, mais uma vez, voltando à nossa velha medicina, né? É a história que vai fazer a diferença. Muitas vezes o paciente não tem queixa de nada, mas quando você começa a conversar, vê que há um cansaço aos esforços. A gente também deve lembrar da questão da asma do esforço, que existe, que está passando despercebida, às vezes, até a idade adulta. Eu já vi adulto referir cansaço, nunca soube que tinha asma e nunca tratou asma. Começa a usar um broncodilatador, começa a fazer uma associação, um LABA, melhora. Então, isso que foi colocado em relação a existir essa questão da asma que está passando despercebida também faz todo sentido. E eu acho que os cigarros eletrônicos poderiam ser tema de um clube do pulmão. Mas acho que realmente o clube, não é? Na nossa atualidade, nós pneumopediatras não podemos esquecer dessa realidade, né? Enfrentar essa realidade, esquecer dessa pergunta na nossa anamnese sempre, né? Hoje em dia. Então, é isso. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Não tem mais perguntas? Patrícia quer falar? E a gente pode encerrar, né? Bom, primeira coisa. Então, eu gostaria muito de agradecer. Ana, foi um caso que ilustrou exatamente o dia a dia e o desafio. E aí, o que eu achei mais interessante, dentro do contexto dessa discussão de hoje, em primeiro lugar, assim, a gente entender que, para esse percentual, que é um percentual extremamente pequeno da população de asmáticos, na população pediátrica que a gente vai encontrar, esses indivíduos, eles, na verdade, eles não podem ficar à margem das possibilidades terapêuticas. E hoje a atualidade nos obriga a nos atualizarmos e nós entendermos que muitas das estratégias, das intervenções disponíveis a nível de literatura internacional, hoje estão disponíveis no Brasil.
e estão disponíveis para a saúde pública e para a saúde suplementar. Então, o grande objetivo desse Clube do Pulmão hoje, principalmente quando a gente entendeu que era um assunto que precisava urgentemente ser colocado em pauta, é exatamente, à luz dessas novas intervenções, a gente entender aonde elas têm lugar e como elas devem ser, como esse assunto, né, como essa possibilidade deve ser introduzida dentro da linha de cuidado daquele paciente que é classificado como asmático grave. Eu gostaria de citar alguns pontos importantes que eu anotei aqui durante toda a tua apresentação e o debate, que foi extremamente rico, onde a gente revisou pontos e dilemas, não só no tratamento que a gente está usualmente acostumado a dar ao nosso paciente. Então, eu gostaria de chamar a atenção para a questão do broncodilatador que vocês falaram. Então, a primeira coisa, né, que eu acho que foi falado em algum momento, mas eu vou reforçar, grande parte dos asmáticos graves não são asmáticos graves, são asmáticos que não estão fazendo adequadamente a sua medicação. Então, faz parte da consulta pediátrica e da especialidade você revisar a técnica inalatória, revisar o dispositivo inalatório que está sendo utilizado e escolhido. Muitas vezes, o dispositivo inalatório que você escolheu, ele está correto, mas o paciente não está adaptado a essa técnica. Então, o asmático grave, mais uma vez, ele vai corresponder a um percentual pequeno de crianças e, mais uma vez, antes da gente chegar a esse rótulo, a esse título que a gente vai colocar lá no cabeçalho do nosso prontuário, existem algumas questões que precisam ser verificadas. A primeira delas é não só a técnica inalatória, mas o dispositivo que você escolheu para ministrar a medicação. A escolha da droga pode estar adequada, o dispositivo na tua cabeça ele pode estar até adequado, mas ele não está, do ponto de vista de personalização do tratamento, se encaixando para aquela criança ou para aquele núcleo familiar. Segundo ponto é diagnóstico diferencial. Eu sempre ouvi dos vocês, que foram meus mestres, que foram meus professores, mas diretamente. Doutora Patrícia, ficou mutada. Novamente. Isso, não, já corrigi aqui. Ele está mutando realmente automaticamente, Diego. Bom, eu sempre ouvi, na minha formação enquanto residente de pneumologia pediátrica, e depois eu utilizo essa frase sempre que eu posso para os meus residentes e os meus alunos, uma frase que eu sempre ouvi da doutora Sandra Amaral e da doutora Maria Aparecida Paiva. Você está tratando uma criança como asma e ela evolui para a gravidade, pense duas coisas. A primeira, você pode não estar tratando ela adequadamente. A segunda, pode não ser só asma ou não ser asma. Então, o segundo ponto que eu quero chamar a atenção a todos, pensar nos diagnósticos diferenciais que a Ana Alice, de forma brilhante, a todo momento da linha de cuidado que a Ana apresentou em relação ao paciente dela, ela a todo momento ela deixou a janela para os diagnósticos diferenciais serem pensados e serem avaliados. Então, isso é o outro ponto que eu gostaria de deixar como mensagem para o grupo. A gente não pode deixar uma bronquiolite obliterante passar como asma grave. A gente não pode nos permitir uma fibrose cística passar como asma grave, uma discinesia ciliar, um erro inato da imunidade. Então, assim, e outras situações até mais sérias, né, que a gente não pode deixar isso acontecer. Bom, o terceiro ponto é em relação ao uso do salbutamol para o resgate da crise. Ainda é uma metodologia, ainda é uma intervenção de escolha, eleita para grande parte de nós. Ela é estabelecida, é bem confortável, né? O nosso diálogo com essa intervenção para orientar as famílias em relação ao resgate das crises. Mas a gente tem que lembrar que, segundo o GINA, agora, né, já desde 2022, para aquelas crianças acima de uma determinada faixa etária, em que você opte por utilizar para tratamento intercrise a associação do formoterol com o corticoide inalado, a gente pode utilizar essa associação como resgate. Então, a gente não pode deixar de lembrar que existe essa estratégia, que ela é eficaz, que do ponto de vista, a gente teve a grande oportunidade, eu e Ana, agora no Congresso Europeu, visitarmos muito, né, essa discussão dentro da população pediátrica e para o que, né, essa associação mostrou-se diferente em relação ao uso do aerolim, do salbutamol isoladamente. Então, o desfecho gravidade, né, o desfecho evolução para gravidade, ele foi modificado com o uso da associação em relação e também em relação a outros desfechos. Agora, também a gente tem que levar em consideração que fazer o ideal é sempre o melhor.
mas a gente tem que levar em consideração tudo que está à nossa volta, inclusive o custo do medicamento para a nossa realidade. Então, nós temos um custo de tratamento alto quando a gente pensa em associação de beta-2 de longa com corticóide inalado. A gente sabe que através de uma LME fornecida através da saúde pública do SUS, a gente tem direito à associação do formoterol com a budesonida, porém, a gente tem um limite de cápsulas que é fornecido para esse paciente. Primeiro ponto é o dispositivo dispensado no SUS. Ele é através de cápsula. Então, o paciente tem que ter uma boa coordenação, ainda mais quando a gente leva em consideração que ele vai estar em crise, a gente leva em consideração que o volume corrente dele vai estar alterado e a gente tem que levar em consideração que não adianta só a gente ter as cápsulas, volto a dizer, a escolha do dispositivo, na maioria das vezes, e as evidências científicas mostram isso, a taxa de insucesso no tratamento e no controle do teu paciente está muito relacionada ao dispositivo e à forma como ele utilizou. A gente não pode esquecer isso. Então, eu queria chamar a atenção disso, de repente abrir aí os últimos minutos para vocês falarem, porque a gente tem essa associação disponibilizada, desde que o paciente seja classificado como um asmático que precisa, a gente tem que anexar a prova de função pulmonar, o laudo, a gente tem que anexar a LME, mas a gente tem que lembrar que o que a gente tem disponível no SUS, à luz do meu conhecimento, são as cápsulas. Então, é o turbo-Haler com o uso da cápsula. E a gente tem que levar em consideração que a gente não sabe se isso vai estar adequadamente disponível no momento da crise, se a gente vai conseguir fazer isso. E se esse é o melhor dispositivo, eu queria que a Ana, doutora André e Fátima comentassem. Esse é o melhor dispositivo para a gente? A gente pode, um paciente que usa um dispositivo de pó seco, ok? Para o tratamento da intercrise, uma vez que eu opte por usar o formoterol associado ao corticóide inalado, é este o dispositivo que eu vou utilizar para resgatar esse paciente quando eu aumentar a frequência do uso da associação do formoterol com o corticóide inalado? Então, é esse o dispositivo que eu vou usar? Essa é a minha pergunta final para o grupo. E eu vou fazer mais um comentário. Sem dúvida nenhuma, os imunobiológicos para esses pacientes classificados como graves, ok? Sem dúvida nenhuma, os imunobiológicos vão poder tirar esses pacientes do corticoide sistêmico prolongado, de altas doses de corticoide inalado. Agora, a gente tem que fazer um ajuizamento e temos que ser muito humildes no sentido de que, se nós não conhecemos bem a intervenção, vamos nos capacitar. E se conhecemos, mas não temos ainda experiência, vamos compartilhar experiência. Eu, por exemplo, hoje eu me coloco nesse grupo de pessoas, nesse grupo de profissionais. Eu já estudei bastante sobre o tema do ponto de vista de fundamental teórico. Eu tenho uma boa fundamentação, porém, eu digo a vocês, quando um paciente bate na minha porta, no meu consultório ou no ambulatório, e que eu entendo que essa é uma possibilidade terapêutica, eu ligo. Doutora Andréia, Ana Alice, eu ligo inclusive para os nossos colegas da alergia e imunologia, eles têm muito a nos ajudar, inclusive eu acho que, além do cigarro eletrônico, professora Fátima, que será o tema do mês que vem, né, Ana? A gente já até acabou divulgando isso lá anteriormente no primeiro Clube do Pulmão. O próximo Clube do Pulmão sou eu que vou me colocar aí no pinga-fogo e vou trazer um caso para vocês em relação ao cigarro eletrônico, que a gente tem de atualização em relação à doença pulmonar secundária ao cigarro eletrônico. A gente acha que é só a EVALI, mas não é só a EVALI. Tem muita outra coisa que está acontecendo e batendo na porta da gente diariamente nas emergências, tá? Mas eu acho que esse tema ele pode ser revisitado no futuro próximo, de alguma forma, chamando o departamento de alergia e imunologia para estar conosco numa atividade conjunta. Eu acho que muito vai nos engrandecer e muito nós, pneumologistas, vamos não só ajudá-los, mas também aprendermos. Então, a minha pergunta final fica para o resgate associado ao formoterol com o corticóide inalado, como devemos fazer, qual de melhor dispositivo, ou se tem no GINA, eu vou deixar aí as minhas pegadinhas, ou se tem no GINA algum dispositivo classicamente recomendado, ou aquele que disse, não vamos usá-lo. Então, essa é a minha pergunta final para encerrar aí no último minuto do nosso Clube do Pulmão. Bom, olha só, depois a gente vai ouvir as moderadoras, né? Na verdade, assim,
existe essa recomendação e a gente tem estudos, não tantos quanto deveriam, mas assim, mas eu acho que a gente tem que pensar sempre, mais uma vez, na pirâmide e que essas crianças que precisam chegar numa etapa de corticoide inalatório associado a broncodilatador de longa-ação também são uma fração pequena. A gente tem outras medidas farmacológicas antes disso, para a gente atuar também no que eles chamam de fatores modificáveis em relação ao ambiente para poder chegar nessa situação. Em relação à distribuição, é o mecanismo do aerolizer, né, que é o mecanismo da cápsula, que tem, eu acho que tem assim, o dispositivo ele está muito ligado à faixa etária e ao indivíduo de uma maneira geral. De uma maneira geral, o inalador de pó seco ele tem a melhor deposição pulmonar do que você tem na forma de spray, mesmo você sabendo que melhora a disposição no momento que você utiliza o espaçador. Eu tive a oportunidade, eu brinquei até que eu estava tietando total, de perguntar isso para o professor Osmani e para o professor Lavorini, agora num simpósio que teve especificamente de dispositivo inalatório lá no Congresso Europeu, reforçando a necessidade sempre de que você utilize, quando você está utilizando o spray, que é realmente vantajoso você utilizar um espaçador, e para crianças mais velhas você vai utilizar sem a máscara, com o bocal, mas que você garante melhor deposição dessa medicação a nível de árvore de menor calibre. Agora, em relação ao que é distribuído, assim, eu acho que dos dispositivos inadadores de pó seco, eu acho que o aerolizer, né, a cápsula, ele funciona como um dos mais lúdicos e mais fáceis até de você ver se a criança está fazendo de forma adequada e se o medicamento efetivamente foi inalado. O turbohaler, ele apesar de ter uma boa deposição pulmonar, eu acho um dos mais difíceis, sinceramente. E o mecanismo de discos, que são os 3 mais de pó seco mais utilizados aqui no Brasil, você não tem a associação, no caso, formoterol com budesonida. Você vai ter a associação de salmeterol com fluticasona e novos estudos vão ser necessários para ver se também vai ser poder utilizar com resgate ou não, porque você tem a diferença do início de ação rápida que o formoterol tem, que a gente sabe que o salmeterol não tem. Mas eu acho assim, se no futuro vai ter à disposição também na distribuição gratuita do formoterol com budesonida na forma em spray, talvez facilite um pouco, é possível, né? Eu acho que a gente vem avançando, assim, mas eu acho que a gente, sinceramente, acho que nesse aspecto, eu acho que a gente já avançou bastante. Eu acho que a gente, desde o momento que a gente começou a ter a beclometasona e o salbutamol para a gente trabalhar com essas crianças, melhorar a qualidade de vida, a gente já, na verdade, consegue controlar, como diz o artigo, a imensa maioria dessas crianças, junto com outros fatores de adesão e controle de ambiente e controle da parte de via aérea superior. Eu acho que a gente já avançou bastante, tá? Acho que avanços são necessários sempre, mas eu acho que a gente já avançou muito nos últimos anos. Deixo com vocês. Tá mutado, Andréia? Tá mutando espontaneamente. Olha só, vou deixar a minha fala, porque eu vi que a doutora Aparecida quer fazer um comentário. Então, Aparecida, abre a câmera e faz o seu comentário, por favor. Eu não sei se eu vou conseguir. Vocês estão ouvindo? Sim. Boa noite a todas, parabéns pela reunião magnífica.
a apresentação muito bem feita, um tema muito relevante, né? Eu só queria dizer para vocês, assim, uma experiência, porque eu tenho 50 anos de pneumologia. Então, é o seguinte, eu tenho a sorte de ter a Andréia fazendo as provas de função respiratória para mim. E apesar de eu ter todos os dispositivos em cima da minha mesa, treinar as crianças todas com os dispositivos, chegam lá na Andréia, na hora, diante da prova de função, ela vê que estão fazendo errado. Então, é muito comum eles voltarem para mim e dizer, e a doutora Andréia disse. Eu falei, tá vendo? É isso, aí eu pego. Aliás, quando eles vão, eu já digo, vai ser bom que a doutora Andréia vai ver se vocês estão fazendo direito. Porque, realmente, diante de uma curva de função, você tem uma ideia melhor do que você... Porque você pensa, eles começam muito bem e relaxam, né? Então, é a maior causa de não dar certo o tratamento. A meu ver, é realmente isso. E só comentar, para vocês terem ideia, quanto é multifatorial, vocês chamaram a atenção. Eu vou dar um exemplo, assim, em 1 segundo, de uma criança, filho de médica, os pais são médicos, 2, e ele, quando pequeno, tinha asma e tinha infecções recorrentes. Então, nós descobrimos, evidenciamos atopia e deficiência imunológica seletiva para anticorpos de pneumococo. Fizemos o tratamento, controlamos a atopia com vacinas, fizemos a revacinação. Tratando a asma concomitantemente, ele ficou curado. Ele agora voltou com 15 anos com asma. História bem feita, conversa bem a pé de ouvido, fumando cigarro eletrônico, e descobri que ele já tinha, quando era pequeno, ele teve um refluxozinho, descobri que ele, além do refluxo, ele tem uma esofagite eosinofílica. Então, nós temos que, as coisas têm que ser multifatoriais, ele está largando o cigarro aos pouquinhos, porque ele me conhece desde pequeno, ele tem muita confiança em mim, eu estou conseguindo, bem devagarzinho, conversando com ele. Agora, vocês veem como que... Eu nem sei se essa esofagite eosinofílica tem relação com esse cigarro eletrônico. Eu vou começar a levantar isso, porque é muito estranho, ele tem um refluxo realmente, e foi feita a biópsia e mostrou isso. Então, olha os fatores todos: atopia, deficiência seletiva de anticorpos, cigarro eletrônico, esofagite. A medicina não é fácil. Agora, eu acho que a história, isso que a Fátima chamou atenção, vocês todas chamaram, é a base de tudo mesmo, né? E continuar perseguindo a história. E outra coisa, ele está morando num apartamento agora em Ipanema, que tem mofo. Já mandei comprar o desumidificador. Já também houve uma melhora. Então, é tudo junto. Verdade. Não, é isso mesmo. Muito obrigada, adorei a reunião. Obrigada, agradeço muito. Eu, da minha parte, só posso dizer que eu concordo, eu acho que já foi tudo muito bem colocado, já houve bastante comentários, tá? Eu estou satisfeita, se eu não vi mais nenhuma pergunta no chat, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Não, e aí a gente encerra se a Patrícia concordar. Claro, concordo, vocês têm toda a liberdade. Mais uma vez, eu, em nome do Departamento de Doenças Respiratórias, eu agradeço muito a atividade, eu parabenizo todas as participantes. Doutora Aparecida, muito obrigada pelos seus comentários, obrigada a todos. Eu vi vários colegas aqui na lista de presentes, vários colegas que estiveram aqui. Nós estamos mantendo uma frequência, né, durante todo o tempo da atividade, uma frequência boa. E eu acho que é exatamente isso. A gente, de grão em grão, a gente vai semeando, né, o jardim. Então, eu agradeço muito a todos. Mês que vem, em breve, a gente já vai divulgar o dia, horário, vai ser sempre na quinta-feira, provavelmente a última quinta-feira. Nós vamos ver aí, conforme a gente vai estar se organizando. Mas o próximo Clube do Pulmão, ele vai literalmente pegar fogo. Esperem.
Fiquem com Deus. Tudo de bom, pessoal. Boa noite, meninas. Boa noite, boa noite.